teu amor, Ele transforma, Senhor Deus. E Ele nos chama. E eu te chamo, Deus, para perto de mim. Oh, bem perto de mim, Deus. Teu Espírito me conduz, tua palavra alimenta minha alma, meus lábios purificas, Deus. Apenas tua presença me acalma. Ouve agora meu clamor, ouve o cântico que em mim puseste. Achega-te a mim, Salvador. Achega-te a mim, não há ninguém. Esta tarde quero-vos falar sobre algo que penso que é bastante importante para a nossa vida. Falar-vos de ânimo, de ter ânimo na nossa vida pessoal, de ter ânimo para com a nossa fé, termos ânimo para com os nossos irmãos, para com a nossa família, para com os nossos filhos, para com os nossos amigos. E às vezes necessitamos de ânimo, porque o ânimo é uma força encorajante. O ânimo é algo que tem que fazer parte da nossa vida. Se lermos a Bíblia, se lermos a palavra de Deus, poderemos analisar, poderemos compreender, podemos ler que Jesus era alguém que injetava constantemente ânimo. Ânimo àquele que estava desanimado, àquele que estava triste, àquele que estava doente, àquele que estava desamparado, àquele que não tinha alguma solução para a sua vida. Jesus intervenia de uma maneira a poder transmitir essa força necessária à vida de cada indivíduo, para que a vontade de viver, a alegria de viver, de saber que estamos vivos e que temos ânimo para continuar, temos ânimo para seguir em frente. Muitas pessoas se chegaram a Jesus, muitas pessoas se chegam a Jesus nos dias de hoje, e muitas pessoas que se chegam porque têm falta de ânimo. A vida desanimou-os, ou por qualquer motivo se perdeu o ânimo, a vontade, o caráter, a força, o valor diante de uma situação difícil. Evidentemente que o ânimo não é feito e não é referido da parte de Deus em relação ao homem, de uma forma lisonjeira, de uma forma mentirosa, com palavras enganosas. Mas o ânimo verdadeiro revolta a vida e o coração das pessoas. E era isso que Jesus fazia, e é isso que Jesus continua a fazer nos dias de hoje. Precisamente trazer ânimo nos momentos de crise, nos momentos de dificuldade, nos momentos em que as pessoas têm falta
de alguma coisa que as empurre a seguir em frente, ânimo ao nosso caráter, ânimo à nossa vida, ânimo de Deus, ânimo que poderemos receber através da palavra de Deus. E vamos ler algumas passagens e ver como pessoas neste tempo recebiam ânimo em momentos específicos, em momentos que a palavra era necessária, em momentos que esse ânimo vindo da parte de Jesus mudava, cambiava, transformava, porque isso tem sido sempre e será sempre a motivação das palavras de Jesus sobre os homens, é que Ele tem o poder para revolucionar o nosso coração, a nossa mente, a nossa forma de ser. Tem o poder para transformar a tristeza em alegria. Tem o poder para transformar o desânimo em ânimo. E o ânimo tem que ser constante. O ânimo não pode ser, de alguma maneira, na nossa vida, um reflexo das circunstâncias, porque tem tendência. Estamos animados porque as coisas vão bem. Estamos animados porque temos dinheiro. Estamos animados porque temos um bom emprego. Estamos animados porque temos uma boa família. Estamos animados porque temos amigos. Tudo isso pode e podem ser motivações de ânimo. Se as circunstâncias mudam, se começamos a ter problemas com a família, se começamos a ter problemas económicos, se a nossa vida começa a andar para trás, se começamos a sentir e a ver que todas as facilidades que tínhamos anteriormente, nos dias de hoje, as circunstâncias mudaram. E a tendência é que o desânimo venha à vida de cada um de nós. E quando nos desanimamos, é muito difícil continuar. Quando nos desanimamos, é difícil puxar a carroça. Porque a carroça, quando tem desânimo dentro, torna-se algo pesado, algo que te obriga a um esforço suplementar. O desânimo nos torna mais leves. O ânimo funciona de uma maneira completamente diferente. O ânimo na nossa vida tem tendência a nos facilitar, a nos fazer entender as coisas de uma maneira completamente diferente. E é possível que na nossa vida, mesmo como cristãos, tenhamos momentos de desânimo, pessoas que nos desanimem. Muitas vezes temos os olhos fixados em pessoas que amamos, que gostamos, que fazem parte da nossa vida, e essas mesmas pessoas
que normalmente estamos habituados a que nos tragam ânimo, podem nos trazer desânimo. E o desânimo é uma baixa de força. O desânimo é como um peso que vem sobre ti. É possível receber ânimo? Evidentemente que é possível. Evidentemente que na nossa vida podemos receber ânimo. Estava a ver um vídeo, estava a ver pessoas que eu conhecia há muitos anos. Estava a ver o ânimo e a alegria dessas pessoas num dado e determinado tempo. Estava a ter a capacidade também de as ver nos momentos de desânimo. E se não fazemos atenção, os momentos de desânimo podem criar uma ruptura na relação que possamos ter com Deus. Por isso, o desânimo tem que ser entendido, tem que ser compreendido, tem que se saber que é uma experiência que vem à nossa vida, mas que vai originar algo, vai transformar algo, essa dificuldade, essa falta de força, essa falta de vontade de fazer coisas, essa falta de paixão interior. Houve uma altura em que Jesus claramente se sentiu só. Em Getsemani, ele estava completamente sozinho, estava desanimado, estava angustiado, estava triste. Os discípulos estavam noutro planeta a dormirem, não estavam concentrados. Ele estava concentrado nos problemas. Ele estava concentrado de tal maneira que o desânimo lhe estava a trazer a revelação. Diz que o próprio suor que saía dele se converteu em gotas de sangue. E creio que isto é uma referência da parte de Deus e da parte da palavra de Deus para nos mostrar até que ponto o desânimo pode vir a uma pessoa. Aqui não estamos a falar de uma pessoa vulgar, estamos a falar de Jesus. Mas ele estava preparado. Jesus foi sempre alguém prudente, alguém que buscava constantemente respostas para o desânimo. E nós temos que fazer o mesmo. Temos que buscar a resposta ao desânimo. O que é que está a originar o desânimo na nossa vida? Por que é que estamos desanimados? Muitas das vezes vimos outras pessoas e olhamos para elas e se nos comparamos, podemos sentir que não temos algum motivo para estarmos desanimados. Diariamente, quando saio de casa e vou pela rua, vejo centenas de crianças, de homens, de mulheres, de pessoas que estão em extrema
pobreza, pessoas que não têm mesmo para comer, pessoas que não têm mesmo para vestir. Muitas delas acredito que nem casa têm. E quando temos esta luz em nós, quando somos sinceros com nós mesmos, quando vimos que vivemos numa situação privilegiada, os nossos olhos veem outros e nos fazemos sentir que somos diferentes dessa miséria, dessa pobreza. Eu creio que essa forma de ver, essa compaixão de compreender a outra parte e de saber que tu ou que eu também poderíamos estar aí, também podíamos estar nessa pobreza. Os homens não são melhores uns que os outros. Simplesmente Deus nos posicionou em sítios diferentes. Então, isso tem que ser um motivo de sabedoria para a nossa própria vida. E vamos ler alguns casos da Bíblia em que mostra a sensibilidade de Jesus, mais do que a sensibilidade, o amor de Jesus em trazer palavra de ânimo a pessoas que estavam necessitadas. Esta é a nossa função. Esta é a nossa função através da palavra de Deus. Transmitir essa força, esse ânimo, que significa nada mais, nada menos do que vida e valor, consideração. Muitas vezes perdemos amigos, perdemos pessoas, perdemos obreiros, porque não consideramos, não lhes damos o valor, não lhes damos o ânimo, não lhes transmitimos aquilo que muitas das vezes temos. Mas o nosso egoísmo não nos permite dar aos outros aquilo que temos. E muitas das vezes fechamos-nos em nós próprios, fechamos a nossa própria vida. Uma vida de bênção, pensamos nós. Uma vida que é animada pela misericórdia, simplesmente pela misericórdia de Deus. Uma vida que é animada simplesmente por a graça de Deus. E isto é algo que temos que viver, que temos que sentir, que temos que considerar, que temos que actuar, que temos que praticar. Não só com palavras, mas com verdadeiras motivações. E o Espírito Santo de Deus tem mais do que poder, mais do que poder para motivar a vida de um homem, para motivar a vida de uma mulher, para te motivar a ti, homem e mulher, que estás a escutar esta palavra. Que o Espírito Santo de Deus
em nós, que somos a casa dele, que somos o templo de Deus. Diz a Bíblia que Deus habita na sua casa. E a sua casa é nada mais, nada menos que o nosso coração. Aí está Deus, aí está o Senhor, aí está a palavra de Deus, aí está a manifestação de Deus sobre o homem. O projeto de Deus sobre o homem e a mulher. A salvação que temos hoje, que vivemos hoje, que sentimos, não como um sentimento, porque é muito difícil definir por palavras a salvação que está em nós, que habita em nós, que está dentro de nós. A salvação que recebemos por herança do Filho de Deus. A salvação que recebemos em Jesus Cristo, pelo sacrifício e pelo sangue que Ele expergiu por todas as criaturas, por todas as nações. E aqui não há romano, nem grego, nem português, nem espanhol, nem burkinabé, nem ganiano. Aqui há a misericórdia, aqui há a graça de Deus sobre cada um de nós. Não pelas obras, para que ninguém se glorifie, mas pela graça que temos em Cristo Jesus. Ânimo é uma palavra que vem na Bíblia. Muitas das vezes utilizamos a palavra de Deus, ou podemos utilizar a palavra de Deus em sentidos diferentes, atirando pedras uns aos outros, com objetivos completamente diferentes daquilo que Jesus quer transmitir ao homem, porque a função do Evangelho, a função da palavra de Deus, é que ela verdadeiramente entre dentro da nossa vida, que a recebamos e que ela possa sair da nossa boca e do nosso coração. E essa palavra tem que ser semeada. Essa palavra tem que ser falada, compartilhada, pregada pelos servidores de Deus, porque sempre o Senhor, até aos dias de hoje, utilizou os homens para falarem uns aos outros. Nos deu os dons de línguas, dons de profecia, vários dons que temos que os apurar de maneira a que sejam eficazes. Eficazes quer dizer que funcionam, que funcionem primeiramente em nós e depois nos outros. Evidentemente que o Evangelho será sempre, primeiramente, para aquele que o transmite. E em Mateus, capítulo 9, Mateus capítulo 9, o verso 2, diz o seguinte: que Deus abençoe a sua palavra, no nome de Jesus Cristo. Alguns homens lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo Jesus tão grande fé,
disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, os teus pecados estão perdoados. Uma palavra de ânimo para uma pessoa necessitada. Qual era a necessidade deste homem? Era paralítico, aleijado, mas tinha fé. E como é que Jesus, perante esta situação, porque eram situações que estavam constantemente a vir à sua vida. E não era só o caso deste paralítico, era o caso de milhares e milhares e milhares de casos e de pessoas que estavam necessitadas. E Jesus, evidentemente, que tinha que ter ânimo nele, tinha que ter bom ânimo, tinha que ter paciência suficiente para poder suportar todos estes indivíduos, todas estas criaturas, todas estas pessoas que se aproximavam dele a pedir ajuda e a pedir ânimo. Como é que Jesus reagiu? Disse: filho. Estava a tratá-lo por filho. Ai, tenho os meus filhos, tu tens os teus filhos, todos nós temos os nossos filhos. E ele tampouco era filho de Jesus, mas Jesus estava-lhe a dizer: filho, ânimo, filho, querido filho, amado filho, bom ânimo. Bom ânimo para ti. Os teus pecados são-te perdoados. E ele sabia que ao estar a dizer isto a este homem, neste momento preciso, que estava a trazer ânimo. Um ânimo especial, hein? Um ânimo revolucionário. Esse é o ânimo de Jesus. Um ânimo que revoluciona, que tem um efeito. Não são meras palavras, não é um mero livro, mas é como uma seta, hein? Que crava no sítio correto, que toca. Filho, bom ânimo. Imagina quando este paralítico recebeu esta palavra da parte de Deus, evidentemente, que aí sentiu o preenchimento e o conteúdo da palavra. Compreendeu perfeitamente aquilo que Jesus lhe estava a dizer, porque a fé lhe permitiu, e voltamos sempre ao mesmo ponto, porque a fé lhe permitiu a compreensão da palavra de Deus. Era o ponto que fazia que houvesse relação, porque se não há fé, não há relação com Deus. É impossível a um homem ou a uma mulher que não tenha fé se relacionar com Deus. A fé é um aguilhão de amor. A fé é uma luz interior que abre o teu coração a Deus. Diz que Deus conhece, escuta, Deus conhece aqueles que o amam. E quando tens fé,
quando te diriges a Deus com fé, quando te diriges a Jesus com fé, estás na boa direção? Porque te estás a chegar de uma forma amorosa a Deus. Estás a acreditar nele. Estás a entrar em ti mesmo. Estás-te a dar conta da tua pessoa. Ânimo. Tem bom ânimo, filho. Estava a dizer Jesus, tem bom ânimo. E talvez estas pessoas possam ser uma referência para a nossa própria vida. Que somos pessoas hoje em dia, graças a Deus, que não somos aleijados, que não somos paralíticos, que podemos trabalhar, que podemos falar, que podemos exercer funções. Isto já é uma motivação para nós, é um motivo de ânimo, mas aqui há um acréscimo do ânimo. Há uma palavra, há uma referência, há um aproximar de Jesus a ele, filho. Creio que foi importantíssimo que Jesus lhe tivesse chamado filho. Ele tinha autoridade para chamar filho a este paralítico. Filho, pertences à minha família. Era isso que ele estava a dizer. Tens fé, pertences à família de Deus. Tens fé, pertences à minha família. Filho, tem bom ânimo. Tão simples como isso. Tão simples como a palavra de Deus. Tão simples como receber 3 ou 4 palavras que trouxeram ânimo a um homem desanimado. Há pessoas que se suicidam porque estão desanimadas, estão frustradas, não têm quem lhes fale de Jesus, não têm ninguém que se dirija a eles desta maneira, a dizer: filho. Que palavra! Escutas a voz de Deus no teu coração, escutas Deus a dizer-te: filho, constantemente, filho, bom ânimo. Isto não é sentimento, isto não são palavras de chacha, isto é a verdade. Isto é a verdade de Deus e será sempre a verdade de Deus sobre nós, sobre a nossa vida. Algo que nos motivará, algo que faz que tu mesmo te sintas considerado. As pessoas podem não te considerar, é pela fé, não é pela vista. Mas Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, vai-te sempre dizer: filho, bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. E quando sentes que o perdão vem à tua vida, quando te sentes perdoado, sentes como uma descompressão interior, sentes uma calma, uma tranquilidade, um ânimo, uma motivação, um valor
de caráter, coragem e vida em ti. Isso é que o ânimo nos transmite. E Jesus, aos discípulos, também lhes transmitia ânimo. Os discípulos tinham necessidade de ser animados, porque era uma caminhada da qual eles iriam encontrar muitas pedras e muitos espinhos, e era necessário ânimo. O ânimo é algo que nos abre o espírito. O ânimo de Deus ao homem é importantíssimo. Não é uma questão de moral, não é uma questão de santidade, mas é uma questão de ânimo, porque o ânimo reage como um estimulante. O ânimo é um estímulo para a vida daquele que ama a Deus, aquele que escuta a voz de Deus, aquele que sabe que Deus está a falar com ele, como este paralítico estava a escutar da parte de Jesus: filho, tem bom ânimo que eu estou contigo. Tem bom ânimo, porque nunca te faltará o pão. Tem bom ânimo, porque nos momentos difíceis eu estarei aí contigo. Ânimo de vida, ânimo no teu caráter, ânimo na tua personalidade. Sabendo que Deus te considera para que tu consideres a outros. Escuta, ânimo na tua vida, porque Deus te considera. E é muito importante saber que Deus nos considera, tem consideração por nós, tem respeito por nós. Não é só vara e vara e vara. As pessoas que estão vara e não têm amor. Essa vara devia se inverter. Para que compreendamos o que é a vara e o que é o amor. E o que é o ânimo. Porque uma obra não pode andar desanimada. A obra de Deus, de maneira nenhuma, que tem que ser uma motivação de desânimo. Mas, pelo contrário, o ânimo tem que fazer parte integrante da vida daquele que faz a obra de Deus. É importantíssimo que estejamos animados, porque se não estamos animados, não podemos animar a outros. E Jesus sabia que o ânimo dele era morrer crucificado numa cruz. Era por isso que ele se devia apaixonar. Essa era a paixão da vida dele. No final, a dificuldade era precisamente essa, mas Deus mostrou-lhe claramente, ele entendeu ao ponto de se dar sem condições. Não se opôs mais, não havia oposição na vida dele. Ele sabia que esse acto traria
vitória a todos aqueles que acreditavam e que acreditam nele. E em João, no capítulo 16, João capítulo 16, vamos ler, capítulo 16, no versículo 32 e 33. Diz o seguinte: mas vem a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa. Vós me deixareis só. Mas não estou só, pois o Pai está comigo. O verso 33: disse-vos estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas, mais uma vez, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, estava a transmitir algo extraordinário. Eu venci o mundo. O que é que significa isto? Disse-vos essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele venceu o mundo porque ele venceu a morte. E a morte era o único poder que o diabo tinha nas mãos. Por isso era necessário que Jesus morresse na cruz, precisamente para derrubar, julgar esse poder. E ao ressuscitar dos mortos, ao estar vivo, porque Jesus está vivo, Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Ânimo, meu filho, bom ânimo, porque isto é mais do que suficiente para nos dar ânimo, para nos dar alegria. Eu venci o mundo. Bom ânimo. Estava ele a dizer aos discípulos: em mim tereis paz. Que entendes tu por paz num mundo de desordem, num mundo de impaciência, num mundo depravado, num mundo violento, um mundo que aparentemente há muitas partes do mundo que é difícil ter paz. Mas ele não se estava a referir a uma paz humana, a uma paz mundana. Ele estava-se a referir à paz que ele trouxe a cada um de nós. Essa paz que foi permitida simplesmente pelo seu sacrifício. E quando ele disse aos discípulos: tende bom ânimo, alegrai-vos. Estás desanimado por quê? Qual é a motivação do teu desânimo hoje, nos dias de hoje? Quais são as coisas que poderão vir
às nossas vidas pessoais, ao nosso ministério, ao nosso trabalho, ao nosso pastoreio, que possam ser motivos de desânimo, que nos possam trazer desânimo. E Jesus, o que fazia e o que faz nos dias de hoje é nos trazer ânimo, força, valor, coragem para seguir, para ver em frente, para seguir em frente. Amém? E oramos no nome de Jesus Cristo e te agradecemos pela tua palavra, pelo ânimo que nos trouxeste, Espírito Santo, pela direção que nos dás, pela revelação da tua palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Continua a nos preencher, a nos encher das tuas palavras de ânimo, Senhor. As tuas palavras que nos animem a continuar a fazer a tua obra. Vai, Espírito Santo, por todas as nações, toca os corações, toca as vidas, transforma as vidas, como transformaste há 2000 anos atrás e continuas a transformar nos dias de hoje. Bendito sejas tu, bendito seja o teu sacrifício, a tua vida eterna, a salvação que temos em ti, a nova vida que temos em ti. Senhor, te agradecemos porque nos consideras, porque nos respeitas, Senhor, e principalmente porque nos amas no nome de Jesus.